Olá! É uma alegria estar com vocês mais uma vez e nessa biblioteca da NET eu quero dividir com vocês uma nova paixão. Existem alguns livros, quando surgem na sua vida, se transformam numa paixão, ou seja, eles são tão relevantes, eles são tão colaborativos, eles auxiliam tanto que se tornam algo recorrente. Esse livro foi assim, foi um presente e eu abri, fui folhear, sentei e não pude mais participar do evento. Então foi um presente e eu fiquei presa, foi um presente de aniversário e eu não participei mais da festa, de tão interessante. E vamos lá, ele diz coisas totalmente diferentes, é algum tipo de pesquisa nova, com novas descobertas, algo assim revolucionário? Absolutamente não. O assunto é absolutamente comum, na verdade recorrente, e em alguns casos, para algumas pessoas, assim, mas eu não percebi o significado. Por que seria tão interessante? Uma das coisas que as pessoas repetidamente me questionam, como viver aqui, aprender, desenvolver-se num mundo com tantas informações, é tanta coisa, é tanto acontecimento, tanta notícia, tanta coisa chegando, como discernir? Como manter-se fiel a alguns princípios? Se você é bombardeado com informações antagônicas. Como saber o que é real do que não é real? O que é útil do que não é? Antigamente, se as coisas mudaram? Sim, as coisas mudaram. O que exatamente mudou? O volume de informação que chega até você, mas não é só o volume. Que se você antes tivesse disponibilidade e interesse, você teria esse volume tão grande de informação. Mas a questão é, qual dessas informações são mais relevantes? Antigamente, uma pesquisa geral ela era mais produtiva, justamente pela dificuldade de acesso. Tem os prós e tem os contras, mas vamos lá. Digamos que alguém escreve um livro nos Estados Unidos, há 50 anos atrás. É um bom livro? É um livro relevante? É um livro de significado? A pessoa conseguiu passar por uma série de filtros e publicou o seu livro. As pessoas que leram o livro se interessaram muito e passaram para outras pessoas? Bom, se isso aconteceu, esse livro cresceu e ao longo de 10 anos ele foi ganhando relevância. Você não tinha um lançamento instantâneo em todas as partes do mundo, mas se esse livro teve um significado grande, as pessoas foram passando e ao longo do tempo ele foi ganhando relevância. Se o livro não teve nenhum significado, se nenhuma pessoa se interessou, pode acontecer que ninguém passou o livro adiante e ele desapareceu no tempo. Em alguma biblioteca ele existe, mas não chegou até você, que está em outro país. Esse tipo de filtro de dificuldade faz com que informações irrelevantes desapareçam e as mais relevantes vão subindo até atingir o geral. Então, nessa passagem, as coisas sem significado se perdem. Mas algumas coisas boas podem se perder no caminho por falta de sorte, ação negativa de alguém? Sim, isso também acontece. Mas aquilo que sobrevive ao tempo, aquilo que ultrapassa essas barreiras, normalmente tem relevância e é de boa qualidade. Então, quando você chega ali, você tem um número muito menor de informações, mas a probabilidade delas terem relevância é bem maior. Hoje em dia, qualquer pessoa pode publicar um livro e colocar na internet. E como as pesquisas são matemáticas, você vai ter centenas, milhares de produções numa determinada área específica ao mesmo tempo. E todas expostas ali. Qual delas é relevante? Qual eu deveria escolher? O que eu devo ler primeiro? Qual delas? Aí você vai dizer assim, quem leu mais? Mas até isso, hoje em dia, é uma coisa manipulável. A pessoa abre isso e aquilo, a propaganda, a facilidade com que você pode colocar um comercial e, inclusive, as pessoas vendem até opiniões. Tudo isso vai tirando muito a credibilidade, por exemplo, da questão do marketing. Então, será que é real? Será que não é falso? É uma exploração? Será que esse livro é relevante? Alguém leu?
Então a gente começa, quem leu esse livro e fez um comentário? Mas o volume é muito grande. E ouvir o comentário sobre o livro não é a mesma coisa que lê-lo. Então você tem uma quantidade muito grande de coisas e não dá conta do volume e você quer estar antenado com as novidades. Bom, como é que a gente sai dessa situação? E ela é uma situação que tem de se perpetuar, porque o volume de informação vai ficar cada vez maior e a não ser que a gente comece a fabricar filtros mais poderosos, que é essa proposta da inteligência artificial, que é facilitar a pesquisa e mais diretamente, de uma maneira mais afinada com os seus interesses e filtrar aquilo que não te interessa diretamente. Bom, mas enquanto a gente não tem isso pronto, existem algumas coisas que nós podemos utilizar a nosso favor. Eu já falei aqui em alguns vídeos sobre o Alan Snyder e ele pesquisava como o conhecimento, a criatividade, como nós resolvemos problemas. Então você tem um problema, quais são as áreas do cérebro, o que envolve a resolução de um problema? O quanto é criatividade, o quanto é isso, o quanto é aquilo. E nessas pesquisas ele fez uma descoberta interessante, que é a área do cérebro responsável pela construção de padrões. O que são padrões? Não é uma palavra que se use muito, mas uma que você, em qualquer área, já que esteve na escola, é fórmula. Então essa palavra fórmula é algo que você tem mais intimidade. Então, você tem um problema matemático. Nós podemos resolver esse problema do início, decompô-lo totalmente em todas as suas partes e, aos poucos, desenvolvendo o raciocínio necessário para resolver o problema. Isso envolve uma grande quantidade de tempo, dependendo da complexidade do seu problema. Você pode fazer isso, com certeza. Se você tem conhecimento, a capacidade, você pode fazer isso. Quanto tempo você vai levar? Um tempo considerável. Você vai ter que isolar cada elemento, pensar a respeito do significado, da relação desses elementos. É muita coisa que você tem que fazer. Ou, reconhecendo rapidamente os elementos principais disso, você pode aplicar a fórmula. O que é aplicar a fórmula? Em vez de decompor tudo aquilo, alguém desenvolveu uma metodologia que se aplica a essas condições e se você aplicar isso, você tenha resultado rapidamente, sem esse tempo todo. Isso é uma vantagem? Sim. Se o seu objetivo é entender, não. O ideal é que você siga o caminho mais longo. Lembra? Arme o probleminha. Se o seu objetivo é produtividade, eficiência, se é uma questão de trabalho, é muito melhor que você gaste um tempo muito menor nisso. Vai dar mais eficiência, mais rapidez. Então, para que servem as fórmulas? As fórmulas são maneiras de cortar caminho, maneiras de fazer alguma coisa de maneira mais rápida. Tem algum tipo de problema com isso? Sim. O que Alan Snyder percebeu? Que quando você fica muito preso a fórmulas, você perde a adaptabilidade. Então, fórmulas são muito boas para a produtividade, mas são ruins para a criatividade. Porque a criatividade é justamente você sair de um modelo rígido para a flexibilidade e juntar aspectos novos e encontrar novas soluções possíveis, novos caminhos. Mas isso é uma coisa que nós temos contornado, aprender sobre rede focada, já falei sobre todas essas coisas, mas se o seu problema é eficiência com relação de análise de informações, eu preciso fazer um novo negócio, eu tenho que mudar a minha vida. Hoje em dia as pessoas estão saindo daquela assim, eu preciso de independência. Depois de ficar em casa, repensar a vida, eu não gosto desse modelo, eu quero mudar, eu quero um negócio, eu tenho aptidões, etc. E aí ele esbarra com a sua falta de informação. Ela não está acostumada a pensar em termos de negócios, ela não está acostumada a pensar em termos assim, isso e aquilo, e ela tem uma ideia muito boa, mas ela não consegue implementar. E o tempo que levaria a analisar todos os aspectos dessa questão e tudo mais, ela iria perder competitividade e ela não tem toda essa disponibilidade. Não existe um atalho? Não existe uma maneira de eu pesquisar as coisas que eu necessito para atingir mais rapidamente meus objetivos? Tem.
inúmeras formas. E como eu poderia ter acesso a esse conhecimento? Infelizmente, nossa organização educacional privilegia o que a gente chama de especialistas, as informações separadas. Então, você estuda isso, você estuda aquilo outro. A filosofia só recentemente chegou assim como uma ferramenta do grande público. Peraí, filosofia é aquela coisa abstrata? Não. A filosofia mais prática, que são modelos de pensamento, modelos mentais. Por exemplo, se você está na área da ciência, da física, da matemática, do que é chamada de modelos rígidos, existem coisas que são comuns em vários eventos, em vários fenômenos. Quando você aprende esse modelo geral de expectativa com relação, por exemplo, a eventos físicos, eu sou pesquisadora de biologia, esse outro é um pesquisador da área da física, aquele outro da área da química. Apesar das áreas serem distintas e estudarmos coisas diferentes, existem modelos científicos gerais que se encaixam perfeitamente nas 3 disciplinas. Se você conhece esse modelo, ao organizar a sua pesquisa, organizar o seu estudo, você já tira coisas que não necessita e vai direto aos pontos necessários. Pode ser que não se encaixe, sim, mas com um tempo relativamente curto você encaixa o necessário. Então, se você tem a fórmula para criar esse projeto, você corta caminho e vai de maneira mais eficiente diretamente aos seus objetivos. Se algum ajuste tiver que ser feito, o tempo que você vai gastar será relativamente menor do que inventar a roda todas as vezes que você quiser botar alguma coisa em movimento. Você pode se aproveitar, se beneficiar das experiências anteriores, mas não de fatos isolados, porque os fatos são diferentes, eles mudam. Mas existem comportamentos que são gerais. E se esses comportamentos gerais se repetem, você pode criar um modelo. E esse modelo pode ser um modelo de pensamento, um modelo de comportamento, um modelo de negócios, um modelo de lançamento, um modelo de qualquer coisa, até um modelo de falar. Você já deve ter ouvido falar da programação neurolinguística. É exatamente isso. Eles pegaram pessoas excelentes numa determinada área, o que elas tinham em comum, havia algum padrão e criaram um modelo teórico que, se você aplicasse, lhe daria a mesma eficiência que essas pessoas tinham. E o posto na prática cumpriu exatamente a proposta. Quando você modela a sua linguagem dentro de alguns parâmetros, a sua comunicação se torna mais eficiente. Achou que isso que eu estou falando é difícil? Então, eu estou falando de um modelo de linguagem. Mas existem modelos para inúmeras coisas. Normalmente, a pessoa, numa determinada disciplina, aprende de maneira indireta que isso existe. Então, ela experimenta de tantas vezes e instintivamente adquire aquele modelo. Quando você aprende a dirigir, automaticamente faz aquelas coisas. Em nenhum momento alguém tenta ensinar para vocês modelos específicos de pensamento disso e quando eles se aplicam. Normalmente, as pessoas se dedicam a áreas de organização ou que se aprofundam em determinados relacionamentos, aprendem que esses modelos existem, alguns aprendem na prática, alguns com a experiência, mas em tudo isso você perde um tempo enorme. E se nós pudéssemos ter acesso a uma lista de modelos para podermos utilizar? Então, esse modelo se aplica à minha dificuldade. Eu quero criar um negócio. E existe algum modelo? Sim. Geral? Sim. Porque você vai ver na internet pessoas vendendo modelo para o seu negócio. Se você tem uma padaria, se você tem uma loja, você vai encontrar gente vendendo modelo para cada uma dessas coisas. Mas existe alguma coisa geral que você possa tomar conhecimento para ver, para poder enxergar ou discernir se esses modelos específicos estão de acordo com o que você precisa? Foi aí que eu conheci este livrinho, que não disse nenhuma coisa que eu não conhecesse, mas organizou de maneira belíssima e facilitou muito organizando a questão dos modelos. O livro é Superpensamento, o grande livro de modelos mentais. Este livrinho aqui. Adorei, me apaixonei pela ideia e vamos lá. Uma das coisas que estão escritas: você realmente não sabe nada
se lembrar apenas de fatos isolados. Se os fatos não se encaixam em uma treliça teórica, você não os vê de forma funcional. Você precisa ter modelos em sua mente. Tá? Então, essa colocação resume isso que eu falei para vocês. Então, o que é que os autores se propuseram? Então, de falar quem eles são. Então, Gabriel Einberg é fundador da DuckDuckGo, que é uma empresa de privacidade na internet, bacharel em física, mestre em teologia, em política, ambos pelo MIT, e a Lauren McGann, que é uma estatística pesquisadora, tá? Aí fala a biografia, que é excelente, é uma acadêmica de matemática especializada em estatística. Então, é uma pessoa que trabalha com modelos teóricos de vários tipos, como pesquisadora. Então, ela fornecia modelos teóricos para vários tipos de trabalhos, tanto trabalhos acadêmicos, como, inclusive, processos empresariais, etc. Então, como matemática, era muito comum que as pessoas a consultassem para criar um modelo, criar isso. Então, ela é uma especialista em adaptar modelos existentes para negócios. E ele, um pesquisador também. O que eles fizeram? Eles trabalhavam com isso, eles colocaram num livro, tá? Primeiro, o que é um modelo, como eles são desenvolvidos, o que são modelos gerais e, principalmente, como adaptá-los às suas necessidades. Então, o que ele fez foi pesquisar geral os modelos que existem, organizá-los. Então, por exemplo, esses modelos, eu conhecia muitos deles. Então, tem diversas áreas de estudo que eu sempre gostei. Então, modelos mentais na área de psicologia, eu conhecia muitos, até porque eu me dediquei muito nessa área. Mas eu também tive um aspecto prático da minha educação, bastante objetivo. Então, é um outro modelo quando você faz uma pesquisa, por exemplo, física. Quando você trabalha com modelos mentais, por exemplo, psicologia, é uma coisa. Quando você trabalha com modelos físicos, neurologia, é algo totalmente diferente. A forma de trabalhar, a forma de analisar a informação. E se você quiser fazer um link entre os dois, você vai ter que adaptar um terceiro modelo que pegue tanto modelos psicológicos como neurológicos. Agora, se você quiser acrescentar matemática, estatística, relacionamento e uma série de outras coisas para criar uma empresa que faça... Vocês estão entendendo que você vai ter que pegar modelos diferentes, de áreas diferentes, interligar de maneira prática? Vai requerer um tempo enorme. Eu vou criar um modelo novo? Ou você pode conhecer modelos existentes, analisar e adaptá-los. Então, o que eu amei nesse livro? O grande livro dos modelos mentais, olha só, é o que ele se propõe, a ser um almanaque. Então, ele pegou vários modelos, destrinchou de uma maneira, olha só, uma maneira muito agradável. Deixa eu pegar aqui. E exemplificou. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma tirinha, né, que fala sobre viés. É uma tirinha do Gilbert, né? Um dia quero me casar, porque estudos mostram que pessoas casadas são mais felizes. E uma interpretação mais inteligente é que ninguém quer casar com uma pessoa infeliz. Você é irritante. Com um pouco de sorte, sua alma gêmea não será tão perspicaz. É uma tirada incrível e ela está como um exemplo para você analisar o que são vieses. Uma coisa que você quer acreditar, então você tem uma pesquisa, se encaixa no modelo que você deseja. Então, o que você fez? Você filtrou a informação. Mas se seu objetivo é atingir um público-alvo para vender alguma coisa, você não pode se pegar apenas no seu viés. Porque uma coisa que pode ser excelente para você, pode não ser para o público que você quer atingir. Então, ficar presa num viés não é interessante do ponto de vista de negócios. Mas se é do ponto de vista do seu interesse agradar isso ou aquilo, é um outro modelo que você vai utilizar. Meu objetivo é o meu autoaprimoramento emocional. Eu quero melhorar emocionalmente. Então, é uma coisa individual. Então, eu vou ter que utilizar as informações, utilizar os recursos para agradar a múltiplos usuários ou a um único usuário? Não, a um único usuário, você mesmo. Então, é um modelo que você vai usar. Não, eu estou querendo criar um modelo para atender, um modelo de computador para atender inúmeras pessoas. Bom, então você já não pode usar viés que sejam particulares. Você não pode se prender nisso. Você vai ter que abrir o seu modelo e aí já não é um tipo, é um modelo geral, já é outra coisa. Você é capaz de fazer esse salto? Então, vou abandonar isso, vou criar.
Você pode pensar durante muito tempo e fazer a sua linha. Sim, você pode. Você vai conseguir, com certeza. Mas o tempo que você vai desenvolver? Então, volume de dados muito grande e eu preciso filtrar. Modelos de pensamento ajudam você a ir mais rapidamente. Então, é um livro foi útil para mim, ele me organizou bastante, eu gostei muito e pretendo aprofundar e dividir essa organização com alguns estudos particulares, com alguns grupos que a gente participa. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é um livro que realmente se tornou um novo livro de cabeceira para mim. Super Pensamento, o grande livro de modelos mentais. Foi um prazer estar com vocês, espero ser útil e esse também vale a pena, gente. Dá uma olhada, muita paz.